meninos e meninas! A aula de hoje é uma aula incrível. Eu vou mostrar para vocês como construir os diamantes, que nada mais são os losangos. Todos eles feitos com uma régua que chama-se Storm & Sea. Muito legal, muito interessante. Então prepare todo o seu material que eu estou te esperando. Antes de continuarmos na nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Se não, inscreva-se, curta e compartilhe com a sua amiga. Isso ajuda muito o canal a crescer e fazermos novos conteúdos para você. E agora uma novidade, você pode assistir os nossos conteúdos em primeira mão, antes de todo mundo. Basta assinar o nosso canal. E agora vamos para a nossa aula. Para você montar os diamantes, eles nada mais são que os losangos. Então, se você observar aqui nesse trabalho, eu tenho aqui tudo sobra de tecido, todos os meus tecidos digitais, eu peguei, escolhi um tecido neutro e construí os diamantes, os losangos, com estes tecidos. Para isso, eu utilizei uma régua para montar esta peça aqui e para montar essas laterais aqui. Você consegue montar os losangos inteiros e você consegue montar ele pela metade também. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, como tirar o maior proveito para construir esse tipo de trabalho. Com esses losangos ou com essas metades aqui, você consegue montar um trabalho como esse que está aqui atrás de mim. Você, a partir de metade ou até mesmo, dependendo do bloco, o bloco inteiro, o losango inteiro, você consegue criar outros blocos muito interessantes. Então, pesquise blocos onde tenha losangos inteiros ou metade deles, que você vai ver como você consegue criar trabalhos incríveis. Então, vem, eu vou mostrar para vocês como você vai utilizar essa régua. Para isso, eu vou precisar de uma placa, um cortador, e eu vou precisar da nossa régua também. Mais uma informação que eu queria passar para vocês. Observa bem esse trabalho que está aqui. Ele tem a ideia de que é uma forma circular e ele não é. Ele é construído com metade desses losangos. Então, a metade do losango te dá esse efeito circular. Se você olha de primeiro impacto para o trabalho, você tem a ideia de um movimento circular, mas nada mais é que os losangos construídos da maneira como eu vou mostrar para vocês aqui. Então, para isso eu desenvolvi essa régua aqui. Ela é composta por duas partes. Todas as minhas réguas, elas vêm com uma película. Então, o que você precisa fazer? Você precisa retirar essa película. Então, você vem, coloca uma plaquinha aqui, porque muitas meninas acham que a régua é dessa maneira. Então, você vem, retira. É um adesivo para proteção da sua régua. Olha, você vem, retira a película. Uma pergunta que você pode me fazer, Ana, posso usar com a película? Poder você pode, mas o que eu não aconselho, ela fica embaçada. Então a visualização fica bem mais difícil. Então eu aconselho tirar a película, porque a película realmente é uma proteção para não riscar a régua no transporte dela. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo inteiro e aqui eu tenho metade de um triângulo. Nada mais é do que isso, olha. Eu vou vir aqui e vou colocar desta maneira aqui. Então aqui eu tenho uma parte costurada e depois eu vou vir e vou colocar outra parte do lado de cá, aonde vai formar um quadrado. Então, se você observar aqui e aqui, ele vai dar um ângulo de 90 graus e vai formar um quadrado. Então, eu venho para cá e viro para cá. Mas como que eu corto, Ana? Eu vou cortar da seguinte maneira. Se você observar, ela tem uma numeração. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, até o 15. Até o 15 que é aqui embaixo. Então, é uma régua que te propicia construir um losango de até 30 centímetros. Por que 30 centímetros? Porque é o dobro. Então, aqui, por exemplo, no 14. 14 mais 14, 28. Porque ele vai estar dobrado o tecido aqui. Ou 14 seria metade do losango.
metade da peça construída. Aí aqui, do lado de cá, vamos pegar o exemplo. Eu peguei aqui 10 centímetros. 10 centímetros. Então, eu vou construir uma figura de 20 centímetros de altura. Como assim 20 centímetros de altura? Aqui, olha. Então, daqui a aqui, 20 centímetros. Tá? Se você quiser de 30, então você tem que usar a medida de 15. Se você quiser de 18 centímetros, você tem que construir com 9. Porque 9, a metade aqui, olha. 9 mais 9, 18. Então, a régua, ela tá na metade. Eu vou ter que dobrar o tecido para cortar o losango. E para fazer as laterais, eu vou olhar aqui. Se eu tenho 10 centímetros aqui, a minha lateral também vai ter 10. Então, eu venho aqui, ó, olha, a ponta do 10 aqui, na ponta aqui. Você tá vendo? A ponta aqui do triângulo, nessa ponta aqui. E aqui, a ponta dessa metade, nesse 10 aqui. Então, eu vou utilizar essa medida de 10 centímetros aqui. Para ter uma folga maior, eu até posso cortar com 11 para chegar nessa parte aqui. Então, se você cortar 1 centímetro a mais, você tem uma margem de folga para você... Eu vou explicar tudo isso no corte. Você não pode ficar tranquilo que eu vou mostrar no tecido como que eu faço. Para você ter uma margem de folga para cá. Para esta parte aqui, você não comer pontas, tá? Você ter sobras boas aqui na lateral. Então, como que eu faço para cortar? Vou fazer dessa maneira aqui. Vou pegar minha placa de corte. Eu vou construir um losango de tecido azul. Então, o meu diamante vai ser esse tecido azul. E vou colocar um azul claro nas laterais. Então, eu vou vir aqui, vou escolher qual medida que eu quero. Então, aqui, por exemplo, então, o que eu vou fazer? Eu quero construir um losango de 18 centímetros. Então, eu vou ter que pegar a medida de 9. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou procurar na régua, ela está em azul claro aqui. O que eu faço? Eu vou cortar a minha faixa pode cortar até de 20 centímetros, que vou precisar de 19. Corta sempre 1 centímetro a mais para ter uma folga. Então, eu cortei a minha faixa de 20 centímetros. Vou dobrar ao meio. E vou posicionar a minha régua aqui nos 9 centímetros. Então, aqui, vou tirar o papel. O tecido está dobrado, olha. O tecido está dobrado ao meio. Vou vir aqui e vou procurar aonde está a minha linha de 9. Ela está aqui. Então, eu vou vir, vou posicionar e vou cortar. Olha o que eu fiz. Cortei metade, parece um triângulo, tá vendo? Parece não, é um triângulo. Certo? Então, se eu quisesse metade, esse meu triângulo teria 9 centímetros. Só que como eu dobrei o tecido, eu fiz um diamante. Então, eu cortei desta maneira aqui. Então, você pode construir tanto ele sem dobrar, como eu fiz aqui, tá? Aqui tá sem dobrar, ou com tecido dobrado. Para fazer o diamante, o tecido dobrado. Certo? Então, eu vou fazer o losango. Aí, eu preciso fazer essas partes aqui. Então, eu não cortei daqui até aqui 9 centímetros. Eu vou procurar nesta outra metade aqui, aonde está o 9. E vou cortar 4 metades. Então, eu vou vir aqui. Para facilitar o trabalho, você pode pôr dois tecidos. Ó, direito com direito ou avesso com avesso. Eu vou ter que cortar 2 para um lado, espelhar a régua e cortar 2 para o outro lado. Então, eu vou vir aqui, vou procurar o 9. Tá aqui. Como eu gosto de deixar a margem de costura um pouco a mais, em vez de 9, eu vou marcar 10, para ter uma folga. Eu já vou mostrar para vocês aonde que vai ser essa folga. Então, eu vou cortar com altura de 10. Posso cortar com 9 exato? Pode. Então, aqui.
cortei de 10, tirei 2, vou espelhar a régua e vou tirar. Então, a minha medida que eu vou usar são 9 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu deixei uma folga aqui em cima e uma folga aqui embaixo, tá? Para a margem de costura ficar um pouco maior. Pode cortar com os 9 exato, mas eu gosto de deixar ela um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho 2 para um lado e 2 para o outro, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou posicionar. Está vendo aqui? Como eu cortei maior, o que vai acontecer? Ele vai ter uma margem de costura maior. Olha, venho aqui, costuro. Você tá vendo aqui em cima a margem de costura? Ela vai ficar maior em cima. Depois é só refilar. Então, vem, posiciona aqui e posiciona aqui. Olha, eu vou ter uma margem maior aqui em cima, porque eu deixei com 10. Vou vir aqui, posiciono aqui e posiciono aqui. Olha. Está vendo? Na hora que costurar, aqui vai ter uma medida maior. Então, depois você refila e deixa na altura de 19 centímetros, como você quer. Então, você vai refila em cima e refila embaixo. Certo? O que vai acontecer? Eu vou costurar esse lado aqui, depois costuro esse lado. Aí eu venho, costuro esse lado aqui e costuro esse lado aqui. Quando você costura, ele vai ficar desta maneira aqui, olha. Vai ficar desta maneira aqui. Essa daqui foi cortado com 9 exato, tá vendo? Aqui eu cortei com 10. Você tá vendo que aqui tá maior? Essa parte aqui tá maior? E aqui tá bem justo, tá com meio centímetro. Meio centímetro. Por quê? Porque eu cortei aqui com 9 e essas duas aqui eu cortei com 10 exatamente para mostrar para vocês. Qual a diferença dos 10? É esse espaço aqui que fica maior. Eu prefiro deixar assim e depois eu acertar para ficar mais exato. Não correr o risco de ficar com pouca costura aqui e você comer a ponta. Mas olha a lateral, tem uma boa margem de costura. Tá vendo? Todo ele passado, não precisa abrir costura, você joga a costura para um lado. Dessa maneira você constrói diversos diamantes usando a nossa régua a 10,638. Então, é uma régua que muita gente não sabe utilizar, muita gente até compra e não sabe como fazer, qual o melhor proveito. Então, dá para você montar, deixa eu montar aqui até a metade, olha. Então, aqui seria a metade e eu faria só metade do desenho aqui. E eu transformaria isso daqui num quadrado, tá? Aqui fica retângulo. Aqui, quando ela está inteira, ela vai formar um retângulo. E quando ele está na metade, você constrói um quadrado. A partir desse quadrado, você usa triângulos perfeitos, usa quadrados e monta um bloco diferente. Como eu montei esse bloco, esse do meu painel, foi montado todo ele desta maneira aqui. Eu usei quadrados, triângulos e metade do diamante para montar, para dar esse efeito circular. Você observou que aqui, olha, ele não está um círculo exato, né? Mas uma circunferência, mas está dando efeito circular. Por quê? Porque eu fiz esse formato aqui, nessa parte aqui, exatamente metade do que eu acabei de explicar. E aqui também, olha, aqui também. Então, eu usei aqui triângulo perfeito aqui. Então, aqui é um bloco de triângulo perfeito. Aqui, construí com metade do losango. Aqui, metade do losango. Então, aqui eu tenho uma costura aqui e uma costura aqui, que faz essas pontas que vão dar exatamente esse formato circular. Quadrado inteiro, triângulo e a metade do losango. Essa metade do losango foi utilizada aqui em cima também. Isso dá esse efeito circular e não é um trabalho difícil de ser feito, não é um trabalho. O bloco de conexão é esse bloco aqui.
Esse daqui é um bloco de conexão. Esse daqui faz parte também. Então, aqui eu tenho, o bloco tá aqui, olha. O bloco tá aqui. Então, isso que eu quero que vocês comecem a entender a construção para começar a observar como ele foi feito. Espero que vocês tenham gostado e que façam bastante uso dessa nossa régua, que ela é muito rica e dá um visual muito interessante. Até a nossa próxima aula. Vocês que assistiram a aula até aqui e quer saber mais sobre pet, sobre costura criativa, vocês não podem deixar de conhecer o portal do Patchwork. O portal do Patchwork é a minha escola de patchwork, de costura criativa. Lá eu ensino vocês desde o pet para iniciante, para nível avançado, tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas, desde pet, bolsas, peças utilitárias, desde as peças mais simples até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo, clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá!